Então esse amar em si plenamente, do qual falávamos antes, que promove a paz de espírito, é quando o coração, juntando com o pensamento, os sentimentos, sensações, emoções e aqueles subníveis que não dá para falar, consegue se unir e pela sua cadência produzir a música do amor. Sim. Isto já mais ou menos dá um ponto pro nego pegar para começar a desmembrar a encarnação, causa e efeito. Resumindo o que o senhor falou, fazer-se por merecer é se colocar em sintonia com o estado de espírito que se sabe existir no destino focado e se tornar o destino em autenticidade e benemerência. Sim. Entendi. Viu, meu chefe? Sim, e justiça, numa síntese, seria talvez a autenticidade sem conveniência. Perfeitamente. E essa justiça na autenticidade sem conveniência torna o bom, o quê? Benevolente. Olha que até mesmo os sentidos das palavras, elas vão se sublimando por si mesmas. Nossa. A evolução, se falar numa palavra mais simples, é livrar-se de todas as coisas que distinguem você unitariamente e apoiar-se de uma forma legítima em tudo que você apenas é, autenticamente. Tá ouvindo, meu filho? Sim, senhor. Graças a Deus. Ô, Pai Benedito, como é que foi essa sua semana? Olha, Jeff, se eu vai calcular a semana como o tempo dos fios aqui na Terra, é muito como se diz na Terra, trabalho, né, Jeff? Graças a Deus. É como o nego velho vive conscientemente várias realidades dentro deste universo, com tempos perante estas realidades coletivas que sustentam, dão subsídios, dão essência psíquica para elas assim continuar a se expandirem. O nego diz que não para, viu, Gifi? Numa palavra mais simples, em algumas dimensões, é muito mais rápido as coisas. Tem vez que o nego vai em alguma dimensão que nessa dimensão, lá onde o nego está, é um dia. Aqui equivale a quase 14 anos. Eita. Entende, meu Jeff? Nossa. O nego tá sendo sincero pra avó e Misha. Entende, meu Jeff? Sim. Quando o nego diz dimensão, são dimensões em outros multiversos. Outro universo, lá acho que o nego pode falar para ficar mais simples. Isso não demonstra grandeza espiritual. Isto só mostra que o nego velho Benedito que vos fala é um pinhãozinho de Cristo cósmico. Apenas isso. Eu sou só um peão, viu, meu filho? Uma orelha checa, copeiro do Senhor. Ô, Pai Benedito. Orelha checa é um ditado popular aos filhos queridos que trabalham muito braçalmente no sol. Nossa. E checa as orelhas, né, filho? Entendi. Eu tá falando isso com muito carinho, né, pai? Muito apreço também por todos os filhos que assim trabalham dessa forma. À vontade, meu Jafar. Vamos continuar de onde a gente parou? Você parou, eu não, pai. Você é folgado? Eu sentei aqui no banquinho e fiquei aqui esperando. À vontade, Jafar. Uhum. Olha lá, a gente parou na reencarnação. Falamos da existência de Deus, da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, da reencarnação. Então vamos começar, são 9 itens, vamos começar no 5º hoje. Comunicabilidade dos espíritos. Pois não, Jeff. Então talvez... O pode nos ajudar, Vanessa. Talvez seja importante falarmos da mediunidade nessa transição e a importância
dela para a nova era? Meu feio, à vista deste nego velho enguinhonhante, nego vai tentar encurtar, ser mais direto possível. Tá. Então isto só é reflexo da minha limitada pessoa. Para poder me fazer, no mínimo, entendível aos entendimentos, a atenção dos filhos que escutam porventura posso ler as paiavas deste velho descrita ou transcrita. Viu, meu? Opa! No início da humanidade, ou melhor, já no início da humanidade, não tinha, meus filhos, algumas malhas vibráteis que intervalam os corpos inferiores. Uma dessas malhas vibráteis é a tela atômica búdica. Esta tela atômica búdica foi criada por mentes treinadas e inspiradas natamente do amar incondicional. Criadas porque o ser humano, na época já dos lemurianos, ao começo da era dos Atlantes, através do infeliz e da infelicidade, maneira e forma e modos de levarem as energias e manipularem as mesmas forças de energias da Mãe Natureza, pelo poder nato das suas mentes e das suas potências psíquicas. Está ouvindo, meu filho? E isto é mediunidade. Mas esta malha foi criada nesta época em si como um freio para travar, numa palavra mais rústica e bruta, então peço perdão por estar colocando-a, estes seres viventes deste tempo. Os lemurianos, já beirando a extinção, sou posto dizer assim, deste povo, desta raça, aos remanescentes, ao início da raça atlântica. Antes as dimensões, como ainda é, intercaladas, entrecruzadas, a diferença é que pelo psiquismo humano viviam-se todos unidos. Os seres elementais da Mãe Natureza, com seres de outros multiversos, os portais escancarados, qualquer criança e qualquer ser poderia ver, falar e conviver em legítima unidade e, ao mesmo tempo, em expressão autêntica de si, uno, perante o todo que se compraz com tudo em tal dimensão. No caso, a terceira, a quarta e até mesmo a quinta se entrecruzavam visivelmente a qualquer ser lemuriano. Tá ouvindo, meu filho? Nossa. Ao ponto do nego velho dizer que as cidadelas lemúrias, principalmente no seu apogeu, perante a força psíquica dos seres viventes, aonde começou realmente a manipulação genética do DNA e do RNA nos terrícolas natos, deixa eu lá posso dizer assim, por seres provindos de Sirius, Orion e vários outros multiversos desconhecidos à mente humana. Está ouvindo, meu filho? Seres que os seus corpos, mesmo vibrando em outra escala, similarmente comparavam-se ou comparam-se rusticamente ao corpo astral dos filhos terrícolas natos, ou dos filhos terrícolas até então.
mas que os mesmos, pela força da mente e com os elementos já existentes no tempo do apogeu da Lemúria, no planeta Terra, manipulavam elementos da terceira dimensão e da força da Mãe Natureza para haver a materialização e a contenção, a densificação dos seus corpos, para assim haver o convívio, alguns como deuses, outros como anjos, outros como seres das estrelas. Salve, meu! Salve, Benedito. Você pediu o início, o Nico tá achando o máximo possível, tá bom assim, meu filho? Sim, tá Hoje ótimo. o médico corrige aí, picota a palavra do Nico. Sim. Então, meu, Ah, quando isto estava em legítima ocorrência, começou não os terrícolas natos em si, mas seres que já estavam sob a órbita do planeta Terra antes até mesmo de surgir o primeiro lemuriano. Seres provindos não de Capela, nem muito menos da Estrela de Cão. Tá ouvindo, meu filho? sim. Mas seres de outros multiversos, com uma intelectualidade tremenda, mas com uma inteligência emocional horrenda. E isto tendo em vista o que hoje a psicanálise humana poderia comparar como insanidade. Seres altamente intelectuais, mas infelizmente sem nenhum sentimento de amor. Seres que quando sentiam uma maior proximidade de amor, poderíamos, de uma forma ignorante por este velho, dizer, e deixando bem claro aos filhos que me leem escutar, que não é um julgamento, isto é história cósmica, simplificada pelo ignorante Benedito Deruan. Peço perdão. Mas voltando, seres que aqui já estavam há mais ou menos 284 milhões de anos. Está ouvindo, amigo? Sim. Estes seres tinham os corpos, como o Niego explicou, assim como esses outros que vieram depois deles, vindos de Órion, de Sirius e de outros lugares. Corpos similares ao que hoje poderíamos comparar ao corpo astral dos terrícolas atuais, ao corpo astral do terrícola de 2003. Está ouvindo, meu filho? Nossa. Estes seres em si fizeram grandes bases e tentaram e conseguiram tirar a Terra do seu eixo muitas vezes de rotatividade. Criaram várias formas de vida, assim como a embrionária forma de vida que depois passou-se a conhecer pelos répteis dinossauros. Está ouvindo, meu filho? Porque tudo que se materializa no fluido, se é muito constante e não é manipulado dentro de um contínuo evolutivo de sentimento de amar ou amor, mas se manipulado dentro de um objetivo incisivo, exclusivo, de apenas manter pela intelectualidade, se densifica e se intensifica também. Guarde isso, meu filho. Está entendendo, meu neto? Sim. Então, o que ocorreu? Depois, começou com o tempo, estes seres embrutecer-se até mais e mais e mais pela gravidade do planeta que é natural. E eles lutaram muito contra isso. Muito. Manipulando energias cósmicas para tal. E ao mesmo tempo, chamando a atenção de Deus, o Deus cosmo que habita até hoje, e assim é, em todas as consciências e em todo ser humano em forma de centelha divina. Mas atraiu consciências cósmicas em primeira monta do povo de Sírios.
e depois de Órion, Andrômeda, Yashin, outros e outros, que vieram não para julgá-los, mas para, de uma forma humana, dizer: irmãos, vocês não estão sós. Eis-nos aqui, Deus em ti igualmente. Dê a oportunidade a vocês de evoluírem sentindo-se deuses, não apenas tendo o exclusivismo de ser o ser mentalista, incisivo e arrogante. Estou tentando botar em palavras humanas, viu, meu filho? Algumas religiões tratam isso como os luciferianos, dentro de alguns credos ou filosofias e até mesmo teosofias. O Lúcifer, o anjo que quis copiar o planeta Terra, criação de Deus. Mas o nego pede perdão e não vai se aprofundar nisso. O nego vai falar sobre o porquê da mediunidade. O porquê da essência da mediunidade. Estes seres, por uma lei cósmica ou pela lei de Deus, não foram trancados, nem trancafiados, e isto, ao meu ver, de Benedito, foram apenas recolhidos a uma dimensão intercruzada, que hoje a ciência chama de buraco de minhoca, que realmente essa dimensão, que não é acaso, reside no Nifa, no centro do planeta Terra. Que depois, pelas fábulas religiosas e crendices e apegos humanos, do bem e do mal dualístico da terceira e quarta dimensão, entre o Deus e o demônio, criaram o céu e o inferno. Está entendendo, meu filho? Sim. Mas, Benedito, aonde é que entra a mediunidade nisso? Eis que o paraíso, o nego está apoiando muita coisa, estava sobre o planeta Terra. Isto já após estes 280 e tantos milhões de anos. Isto depois. Estes seres em si se recolheram a esta dimensão, que alguns podem chamar de dragões, dão 300 nomes para eles. Para essas mentes em si, para essas essências, ou para esta essência, que seja. Esta essência do Nifa da Terra, simbolicamente no inferno, como alguns dizem, ou no centro da Terra, começaram após milhões de anos, já com seres mais materializados, não tão fruídos sobre o planeta, criar como uma serpente simbólica na árvore da vida, o dualismo. Está ouvindo, meu filho? Eita. Criaram um medo no ser humano, a desconfiança, a disputa e a arrogância. E assim, começaram a tentar de uma outra forma a separar o que é uno por natureza, as dimensões do macrocosmo. Está ouvindo, meu filho? Sim. E no momento que a consciência humana, perante uma lei inexplicável, e o nego velho não vai, e não pode, e não sabe como explicar isso. Está ouvindo, meu filho? Nossa. Mas é uma lei do todo macrocosmo, perante a vida em emanência do planeta Terra. Estes seres, após criar o medo, no apogeu da raça lemuriana e nos pertencentes à mesma, começaram, através do propuxar psíquico já dual dos mesmos, das mentes que já neste planeta estavam sustentando-o, as dimensões que até então não eram tão separadas assim, a distinção das mesmas. E assim começou os seres angélicos que poderíamos comparar,
não mais ser vistos e avistados pelos seres humanos. E assim os seres alados, seres que muitos os romanos, gregos, troianos, os babilônicos, os fenícios, os egípcios, os persas e várias outras raças antigas tinham apenas como fábulas, mas nada mais eram de que seres de vários multiversos, que aqui passavam, estagiavam e depois iam e ecoavam pela eternidade, como um ressoar sinfônico perfeito do Deus eterno por a vida em criar criações. Está ouvindo, meu filho? Sim. Achando isso, já bem como se diz na Terra, materializada a terceira dimensão e bem distinta da quarta dimensão, e assim também através da morte que começou a existir de uma forma, digamos, mais orgânica e ao mesmo tempo já com ego bem latente, tentando encobrir a alma que é pura luz, o homem, após já vivendo no medo dual, que criou a dualidade, começou a fortificá-lo com a sensação de culpa. E assim começou a nascer o senso coletivo da reencarnação. Está ouvindo, meu filho? Ou da ação e reação, causa e efeito. Após isto, durante mais alguns anos, alguns milênios, os homens começaram a se aprofundar, intuídos por esses seres, apenas pela inteligência, pela ganância, pela disputa, pelo poder intelectual, e assim querendo já esses seres do apogeu da Lemúria, ao início da raça Cã, sobreporem-se sobre outras raças não tão inferiores, que aqui também estavam estagiando. Foi neste exato momento que começou a vir seres desgarrados do espaço, seres não desencarnados, mas seres que poderíamos dizer carnados em outras estrelas, mas que começaram a inspirar da mesma forma que estes seres que se encontravam no NIFA do planeta Terra, ou no centro do planeta Terra, ou nesta dimensão que se localiza mais ou menos no centro do planeta Terra, os mesmos seres já atlântidos em si. Até então, não existia a tela atômica búdica, a tela como um modular, como um mecanismo que gradua a psicossensorialidade das pessoas, que gradua o grau de realidade em essência psíquica pura do ser que alimenta e sustenta, convive e vive perante a uma realidade concreta ou fluídica. Está ouvindo, meu filho? Sim. Mas, por vários desmandos de alguns seres mais intelectuais e menos amorosos sobre as raças, as diversas do planeta Terra, foi através do governo cósmico, deste quadrante cósmico, perante as dimensões que vocês conhecem, terceira e quarta, desenvolvido uma forma que não seja agressiva, e nem muito menos incisiva, mas que fosse uma proposta em aderência contínua, de vocês para vocês mesmos. As raças nesta época que vivem, o grau de intelectualidade nem se compara hoje,
2003 eram muito mais avançadas. Muito mais avançadas. Lembrando que a raça lemuriana, no seu apogeu, ela foi exterminada, destruída por ela mesma. Por poder, como vocês falam na terra bélica, usaram muito mal a energia da luz, do som e das forças da Mãe Natureza. Hoje, de uma forma extremamente opaca, comparadas ao que vocês chamam de mecânica quântica. Está ouvindo, meu filho? Sim, senhor. Então precisaria, não um castigo, mas o divino Deus que está em todos nós, a nossa alma, o nosso espírito luminoso, emanou em criar uma forma de si por si mesmo, disciplinar as suas pulsações, que até então foram afetadas por outras pulsações, que o nego chama pulsações, mas também pode dar o nome nesse caso, de por outros seres, provindos de outro multiverso. Para regular, para ritmizar e organizar o grande pulsar cósmico em todas as distâncias, em todos os lugares e em todas as maneiras do criar eterno, ser vida, Deus ou amor. E no momento que esta tela atômica búdica foi criada, foi distinguida até então do afeto puro às afeições, da afetividade pura às viciações. E assim a mediunidade começou a brotar, não mais como algo inspirado da alma, mas sim irradiado de fora para dentro e calculado pela peneira do ego. Está ouvindo, meu filho? Sim. Isto como oportunidade de rever-se por si mesmo, sem julgamentos externos de qualquer inteligência, mas sobre a mesa exposta, a tribuna luminosa da sua única e legítima consciência. A quem é dado muito será cobrado. Entende, meu filho? Sim. Foi como puxar um freio de mão. Então, os seres que manipulavam esta ciência, que hoje, repito, de uma forma extremamente opaca, porque nem se compara, mas a ignorância deste nego velho acho que impede para comparar, seria o que os filhos chamam de mecânica quântica. Apesar que a ciência daquela época é muito mais evoluída, nem se compara. Por isso, que ciência evoluída apenas com o intelecto é nada. Nossa. Ciência evoluída apenas com a inteligência embrutecida na disputa intelectual é um grito mudo que corrói as amígdalas, resseca o esôfago e apodrece o estômago e a carne daquele que assim apenas se alimenta e se sustenta. Está ouvindo, meu? Nossa. Precisa haver o sentido e o sentimento também. Não adianta haver só o sentido intelectual sem o sentimento moral e ético das coisas. Sem um senso comum direcionado a um crescimento mútuo e permútuo de uma qualidade distinta que nestas dimensões terceira e quarta dar-se-á o nome de amor. E a mediunidade provém ao ser humano de hoje prover de si próprio, através das suas escolhas e reformas íntimas, dos seus pensamentos mais profundos e dos seus sentimentos mais sinceros, manipular este amor puro cósmico e transparecê-lo, mesmo com ego, com a mente,
e assim provendo a luz da sua alma com amar incondicional. É Deus sobre todas as coisas. A mediunidade veio como um freio no princípio, mas um freio não como uma chibata, não como um castigo, mas como um alerta. Acordem, acordem, parem de calcular apenas, respirem e suspirem de alívio. Respirem e suspirem a benevolência que é nata dentro de todos nós. E ao mesmo tempo, sejam benemerentes. E ao mesmo tempo, emanem de si através da mediunidade o senso de caridade, da legítima autenticidade de apenas ser, porque Deus é. E se Deus é e somos suas cópias legítimas, para que nos dividir no cálculo da posse, do medo, da culpa e da dor? Então vamos multiplicar-se através das inspirações de um mediunato, pela fonte luminosa do anímico eterno, consciência desperta, Deus de si mesmo, perante todas as realidades da vida. Você entende, meu filho? Sim. E assim, meu filho, começou. Criaram a tela atômica, rútica, entre o corpo físico, se acha o nego pode dizer nesta época, algumas emanações remanescentes do corpo do pretérito. Seria o que vocês chamam do éter luminoso. Viu, meu filho? Ou éter reluzente. É lá que fica esta tela. Que quando o filho começa a ter medo, e por este medo, o filho começa a se expressar com culpa excessiva, e a culpa excessiva torna os filhos vazios e agressivos, impulsivos e arredios. Ou como se diz, rusticamente, maus e mal, ruins. Entende, meu filho? Sim. Esta tela, ela é embrutecida pelas suas potencialidades vibracionais de dentro para fora, ou seja, não da alma, mas do ego embrutecido e petrificado, empurrando, jogando-se além do que o filho realmente é na vida atual. E assim ele se impõe, ele não expõe. E assim ele obriga, ele não abriga. E assim ele só se expande excessivamente, ele não emana-se graciosamente. E assim ele vai criando uma lei de sintonia a todos que, como pedra bruta, que também tem o seu valor, mas por brutalidade, não da alma nem do espírito, mas do ego que quer se sobrepor acima dos outros, esquecendo-se de si mesmo, do Deus que assim é, se coliga nas montanhas da incógnita da ignorância, do peso magnânimo, infelizmente, da culpa e do medo sobre essas consciências. E assim cria a lei de sintonia com outras mentes. E esta tela, mesmo sendo como se fosse, meu, uma rede, vamos dizer assim, ela tanto adere de dentro para fora como de fora para dentro. Mas tudo pelo perceber não intelectual, mas tudo calculado pelo senso do afeto moral, do afeto ético. E quando nós temos este afeto, neste sentido que o preto está dizendo, não precisa fazer o que é, apenas está e lá você é, porque assim você emana o Deus que está em si mesmo. Entende, meu filho? Sim, sim.
O contrário disto, em si, os filhos vêm com as afeições embrutecidas da pedra. Vêm com os apegos gritantes do ego. Vêm com as conturbações e as incógnitas incisivas e agressivas da mente. E assim, com as assimilações e os prioris culpantes, pesados, dando graus à consciência de realidade de cada um. Entende, meu filho? Entendi. Nossa. O nego está tentando não filosofar, mas tem coisa que tem que ser falada dessa forma. De boa. É um livro para pensar. Uhum. E se descobrir Deus, não pelo livro, mas por si próprio. Então a medulidade foi criada neste sentido. Não foi embutido em você um dom que você, porventura, não tinha. Só foi distinguido em você mesmo. Deus, se podemos falar assim de uma forma separada de nós, deu a nós a oportunidade do espelho entre nós e a nossa realidade. De ver que se ela reflete lá, é porque nós somos deuses cá. Entende, meu filho? Sim. Nossa. Se não entender, pergunta. Não, pode... claro. Claro, não, tá claro. Então, meu Gif, foi assim. Com o tempo, já criada a distinção dual, começou o bem e o mal, na consciência com culpa ou não com tanta culpa, das pessoas com medo ou não com tanto medo. Porque até então, houve também, estão me pedindo para me falar isso? Consciências? Uma mistura de raças para também haver este equilíbrio, porque era como se fosse um veneno no DNA e no RNA dos seres primordiais da raça atlante em si. Então tiveram que vir seres cósmicos de uma forma homeopática. Então eles não acrescentaram nada. Eles só coligaram-se em algo que faz parte natamente do tudo que eles já eram em ascensão. Deuses. Entende, meu filho? Isto é uma homeopatia divina. Para ver a cura, se eu lá posso chamar assim. Ou para ver a distinção rítmica de uma consciência que vaga perante a eternidade, consciente que é Deus, o amor, através da nossa forma leal de amar com veracidade. Amar a si e amar a tudo e a Deus sobre todas as coisas. Então, meu filho, jamais para essas épocas dos filhos de hoje, começou essa distinção de mediunidade, medianímico, psicografia, psicofonia, telepatia, irradiação intuitiva. Entende, meu filho? Sim. E outras, e outras, e outras. Mas isto, ao ver o preto velho Benedito, não é um prêmio, não foi algo, como se diz, toma porque você não tem. Deus, ou macrocosmo, ele não te dá, ele já é. Basta vocês entender que vocês assim são também. É Deus. Enquanto vocês não entenderem isto, vocês vão precisar de quê? Subsídios, artifícios para se distinguir, para se manter dentro de uma distinção intelectual, para alimentar a consciência, para dar subsídios à mente para ela se aquietar, para dar formas e maneiras e modos ao ego se pôr e se expor, ou impor quem ele supostamente acha que é. E assim, por trás de tudo isso, de uma forma acanhada e amorosa, dócil por si mesmo, lá está a alma, ilesa de tudo isso, pura e única, ligada e coligada, porque assim é
em tudo e em todos. Deus, vida, contínuo, amor. Entende, meu filho? Sim, senhor. Então os processos do futuro mediúnicos vão ser mais anímicos. Porque tudo está se levando a isso. Vão ser processos provindos da alma. Mas para esses processos provindos da alma ter o senso real das coisas que o nego está falando, muitas coisas perante o dualismo necessita ser muito bem explícitas e estudadas. Principalmente o sentido de algumas palavras. O que realmente é o ego? Para que ele serve no sentido de sentir, não no sentido intelectual apenas? Qual é o senso do ego perante uma realidade? Qual é a necessidade dele? O que é realmente a mente humana e o que é a alma humana? O que realmente é a consciência humana e para que realmente ela serve perante uma coletividade, não mais a uma unidade. Porque se vocês continuarem estudando só no sentido único, vocês vão continuar correndo atrás do próprio rabo. E vão continuar usando bengalas. E o espelho que vocês deram para vocês mesmos, ou que se falar de uma forma dividida, peço perdão, para ficar mais compreensível, que seres cósmicos, vocês mesmos, em outras graduações vibráteis trouxeram, e assim manipularam, e assim expuseram a vocês como um presente, dado, não doado, toma que já é teu, em benemerência pura, vocês vão fazer esses espelhos translúcidos, algo não mais transparente, mas algo opaco e envolvente. E assim vão começar também a usar, através do medo e da culpa, a mediunidade como uma bengala evolutiva, e não é. Porque mediunidade não é sinônimo de evolução nenhuma. A evolução, se falar numa palavra mais simples, é livrar-se de todas as coisas que distinguem você unitariamente e apoiar-se de uma forma legítima em tudo que você apenas é, autenticamente. Está ouvindo, meu filho? Sim, senhor. Então, no futuro, que não está longe, os filhos já estão vivendo, não necessitará tantas psicografias pelo mentor luminoso das estrelas, mas sim necessitará da sinfonia e da sintonia para psicografar ou para incorporar conscientemente vocês mesmos em outras frequências, para assim atingir as mentes e os egos e as consciências em vários graus de expressão, para engrandecer a alma na sua legítima expressão de amar puramente, no mais puro processo anímico provindo da alma consciente do Deus que se faz uno no momento da matéria, mas em essência quando se transparece, mesmo usando, não sendo comandada, mas usando o ego para sim se transparecer, sendo um Deus coletivamente, atingindo todos os corações independente das crenças, atingindo todas as artes independente das expressões, atingindo e abrangindo todas as filosofias, independente dos pensamentos calculados, mas dependente das expressões sentidas e nutridas pela vida e convivência, porque assim são, ou estão, ou serão, ou apenas é. E assim se fará exterminadas as religiões do planeta Terra. Nossa. Que não necessitará mais adorar o que está lá fora, mas necessitará contemplar o que está dentro de si, igualmente dentro de qualquer ser humano. Este é o primeiro passo. Foi para isto. Hoje é isto que vai acontecer daqui a umas centenas de anos aí, com todas as religiões do planeta Terra.
Tá ouvindo, meu? Sim. Vocês vão contemplar o Deus vivo, vocês mesmos, mutuamente. Então, para que religião? Far-se-á da crença apenas um objeto, mas far-se-á da fé o senso coletivo para ser quem vocês são. Entende, meu filho? Sim. Não necessitará mais da religião, seja ela qual for. E chegará um dia, daqui a alguns milênios, que a filosofia é o teu estado, que a ciência é a tua expressão e que a arte é o convívio mutuamente. E assim, far-se já no início, através das palavras do Cristo quando diz: eis que chegada a hora, eu voltarei. Primeiro a minha palavra, e assim Allan Kardec se iluminou, inspirado por grandiosos espíritos. Está ouvindo, meu filho? Nossa. E se formou o triângulo da doutrina espírita. Entende, meu filho? Sim. Sabe o que o nego está falando? Sim, ciência, religião e filosofia. Ciência, filosofia. religião e filosofia. e filosofia. Mas esta parte religiosa vai acabar. Uhum. E vai ficar apenas filosofia, ciência e arte. Porque vocês já são a religião na expressão física. No sentido de religiosidade. Isto é evolução. Quando o nego diz exterminar, não é quebrar as igrejas, destruir os templos religiosos, seja de qual jeito ou religião que for. Vai ser naturalmente, por isto que é daqui a séculos e séculos e séculos. Não é hoje. O que vai acontecer hoje, que já está acontecendo, é os negros da terra vibrarem numa frequência diferente, mais provinda da alma, e os processos anímicos conscientes e sadis não ser tanto interrompidos pelo ego possessivo. Tá ouvindo, meu filho? Sim, sim. E os mentores de luz não vão deixar de ser de luz, mas a palavra mentor e mestre passará a ser eu mesmo em frequência diferente. Ou senão, meu amigo fiel, meu companheiro de todas as horas, mente querida, alma irmã. Entende, meu filho? Sim. E os sentidos da religião, quando o nego diz exterminar, é nesse sentido, não é agressivo. E o nego também não está desfazendo do tripé espírita. Porque dentro do tempo que foi escrito os livros, e até hoje ainda se faz necessário estes nomes e este tripé. Se faz necessária a religião para alcançar a religiosidade, que nada mais é do que legítima lealdade perante aos seus princípios de expressão, numa fé ou numa crença que te coloca igual ao outro. Isto é religiosidade. Entende, meu filho? Sim. Para isto que a religião ainda é importante. Mas quando você alcançar um senso comum, coletivo, disto que o nego acabou de falar agora de religiosidade, você não precisa mais cultuar em templos. Você precisa contemplar a si, porque você já tem o templo no outro que você enxerga, através do espelho medianímico provindo da alma. Graças a Deus.